Você é uma pessoa que vive pela fé? Fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos refletir acerca disso na palavra de Deus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu quero falar com cada um de vocês acerca de vivermos pela fé. Afinal de contas, o que é viver pela fé e como nós podemos viver pela fé? Para isso, estaremos fazendo leitura em alguns versículos que encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, nesse trecho da sua carta aos irmãos da cidade e da igreja de Corinto, falou justamente sobre uma vida pela fé. E ele fala alguns pontos bastante interessantes que nós podemos refletir e trazer para a nossa vida, para a nossa vivência diária. Primeiramente, Paulo fala sobre a questão do homem exterior se desgastar. Algumas versões da Bíblia utilizam a palavra corromper. O homem exterior se corrompe, mas ele afirma o homem interior se renova dia após dia. E esse é um ponto muito importante. Se nós desejamos viver pela fé, nós devemos, em primeiro lugar, cuidar do homem interior. Quando eu falo homem interior, é claro que eu estou falando da parte interna do nosso ser. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade que se preocupa muito com a aparência externa. As pessoas chegam a fazer inúmeras cirurgias para manter a sua aparência, para parecer mais jovens, e esquecem que o interior é o que realmente importa, a essência de cada um de nós. E uma vida pela fé fala justamente do modo que nós somos, não exteriormente, mas da essência, do que existe dentro do coração de cada um de nós. Neste sentido, o apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo 22, que o nosso ser interior precisa ter prazer em Deus. Aquilo que nós mais desejamos, aquilo que mais almejamos enquanto estamos aqui nessa terra é uma vida que busca a presença de Deus. Sem dúvida, esse é um dos pontos principais para nós termos uma vida vivida pela fé. O apóstolo Paulo também menciona que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Eu sei que muitas vezes, quando nós encaramos as dificuldades e as batalhas dessa vida, muitas vezes elas parecem ser maiores do que aquilo que conseguimos suportar. Mas Paulo afirma que tudo isso que passamos aqui é leve e momentâneo. E afirma também
que essas lutas e essas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória. Então, se nós desejamos viver verdadeiramente pela fé, nós não podemos olhar simplesmente para as lutas e para as provações que passamos ao longo dos nossos dias, mas temos que olhar para a eternidade, tendo a certeza de que haverá um dia em que essas lutas e essas tribulações acabarão e nós seremos recompensados com a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também afirma na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que as lutas e tribulações dessa vida não podem se comparar à glória que há de ser revelada em cada um de nós. E é isso que precisa dar ânimo e força para seguirmos em frente. Portanto, se nós estamos passando por dias difíceis, dias de batalhas em todas as áreas de nossas vidas, nós devemos lembrar que haverá um descanso e uma recompensa para nós na glória eterna. E se nós tivermos esse pensamento firme dentro do nosso coração, sem dúvida alguma, também estaremos vivendo pela fé, vivendo segundo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo finaliza o trecho da carta aos Coríntios dizendo que nós não podemos estar atentos às coisas que conseguimos ver com os nossos olhos, mas nós devemos prestar atenção naquilo que não podemos ver. Eu sei que o ser humano tem a tendência de ser imediatista e também de procurar confiar naquilo que consegue ver no momento. Mas quando nós vivemos pela fé e cremos verdadeiramente em Deus, nós não podemos estar limitados àquilo que os nossos olhos enxergam, mas precisamos viver pela fé, lembrando que a fé, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11, é a certeza das coisas que nós não conseguimos enxergar. E o próprio Paulo também afirma na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, que a fé é crermos naquilo que nós não vemos. Portanto, se você deseja ter uma vida de fé, se você deseja verdadeiramente viver pela fé, estes são os 3 pontos que você precisa seguir. Primeiramente, cuidar do seu interior, do seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, lembrar que tudo que nós passamos aqui é leve e momentâneo, perto daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. E em terceiro lugar, crermos e vivermos segundo aquilo que hoje nós não conseguimos enxergar, mas que enxergaremos um dia quando estivermos juntamente de Cristo na glória eterna. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração e que você possa verdadeiramente seguir isso para ter uma vida pela fé, uma vida que agrada o coração de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu curtir, que se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações, fique por dentro dos novos vídeos que eu lançar aqui no meu canal. Eu agradeço a você que esteve comigo e, se Deus quiser e assim me permitir, eu estarei de volta em uma próxima oportunidade com mais uma reflexão acerca da palavra do Senhor.